E aí, atletas, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês na prática. Muitos alunos têm dúvida como que eu faço, deixa eu dar um zoom aqui, como que eu faço essa variação. E aí eu vou mostrar na prática como que faz. Nesse caso aqui, eu estou utilizando como base, voltando aqui, um teste de 3 quilômetros, mas poderia ser qualquer teste, tá? Em específico, os alunos mais avançados, eu gosto do teste de 45 minutos. Então, eu coloco lá 45 minutos e esse aluno, deixa eu arrumar aqui, e esse aluno ele vai fazer o máximo possível de força, né, na corrida, naqueles 45 minutos. Os alunos mais iniciantes, eu gosto desse teste de 3K. Às vezes eu deixo o teste de 45 e eu utilizo dentro dele, eu vou mostrar para vocês, eu utilizo algumas métricas. Mas vamos como base nesse aqui. Então, primeiro eu tenho frequência cardíaca dele. Eu pego os 20 minutos de frequência cardíaca, tá? No caso, para encontrar o limiar. E aí depois eu pego o pace. Bacana. E aí eu peguei esse pace, eu uso uma calculadora. Cadê calculadora? Opa, calculadora. E aí eu coloco, no caso, para encontrar o limiar, eu coloco o tempo dos 20 minutos mais, perdi aqui, mais os 5% se eu quiser usar como referência esse teste aqui. E aí eu vou lá, vamos fazer aqui na prática. O dele deu 160 menos 5%, 152. Então, o limiar dele, do Eduardo, vai ser 152. Aí eu clico aqui, venho lá e faço a alteração aqui, ó. 152, limiar, uso esse protocolo do Joyfill, calcular, aplicar, pronto, salvo. Naturalmente, opa, deixa eu voltar lá só para mostrar. Ah, tem aqui também. Ó, naturalmente, as zonas dele de treino vão ficar alteradas. Então, opa, não está dando para ver. Aí aqui eu já tenho as zonas dele. Então, levando em consideração da zona 1 até a zona 5, que são as zonas que a gente utiliza para treino, né? Essas acima disso aqui são estímulos. Então, olha lá, a zona 1 dele ficou abaixo de 128, tá? Levando em consideração o limiar dele. E aí, para alguns casos, no caso, inclusive, esse aluno, eu quero ter mais certeza para ver se realmente esse limiar está fazendo sentido. Eu entro nas funções aqui gerais, né, no meu painel de informação aqui, que tem tudo dele praticamente. Aí eu desço aqui e aí eu pego dos últimos 90 dias. Ah, já tá. E aí eu utilizo como referência os dois. Eu utilizo primeiro como referência, cadê? 60 minutos. E eu utilizo como referência, cadê os 20? Os 20 minutos. Olha a diferença já que deu. Então, os 20 minutos dele, no caso, ficou em 182. Aí eu venho de novo na minha calculadora. Aí eu coloco 182 menos 5%. Ou seja, o limiar dele real é 172. Aí eu vou fechar aqui, já venho aqui e já atualizo. Ou seja, o limiar dele, 172. Esse é o limite suportável para ele trabalhar entre 45 minutos, aproximadamente, tá, gente? Entre 45 minutos e 60 minutos. Apliquei. O limiar dele, a diferença. Lembra? Estava 128, aqui ainda está aparecendo. 128, agora foi para 148. Aí o que eu faço às vezes para ter uma referência de mínimo, eu coloco aqui no caso, por exemplo, 110. E no final aqui eu utilizo como referência a frequência cardíaca dele máxima. 4. E aí salvei, opa,
Salvei. Bacana. Aí aqui, vamos para a segunda parte agora para a gente entender. Eu quero ter o pace dele também, quero ter o limiar do pace dele. Uso aquele teste que ele acabou de fazer, tá? Então, o teste dele deu 6,10 de limiar, né? Eu fiz o cálculo aqui direitinho. Opa, usando essa outra plataforma aqui para chegar no cálculo dele. Aí eu cheguei, minto. Opa, cadê? Ih, caramba, tava aqui, perdi. Agora. E aí eu cheguei aqui, ó. Cadê? Aqui. 5,20 eu cheguei no limiar dele, então, ou seja, eu posso usar como referência o 10K, tá? Porque vai dar mais ou menos, vai dar naquela mesma lógica do limiar, tá? Entre 45 minutos e 60 minutos. Eu posso usar como referência um 10K, então, ele deu que seria 5,18, né? Eu acho que não bate, não seria isso. Aí o que eu faço? Eu venho aqui, utilizo como referência os últimos, pode ser 28, no caso aqui eu vou usar 90 dias, para ser mais real. E aí eu venho aqui e pego 5 km dele, a trabalheira que dá. Aí eu pego 5 km, aí eu jogo lá no cálculo, né? Ele tem um cálculo aqui de distância, bacana. Opa, aqui de corrida, 5. Aí eu jogo que o pace dele, eu esqueci quanto que deu. Deu 5 e... Ixi, deixa eu voltar lá que eu esqueci. Opa. Deu 5,34. Aí eu venho aqui. 5,34. Aí a gente tem um limiar aqui. Ó lá. 5,34. Bacana. Ou seja, o limiar dele, na verdade, dá 6. Aí eu já tenho um limiar aqui. E eu posso aplicar já direto, ou eu posso identificar que é um pouquinho para mais, é um pouquinho para menos. Então, basicamente, é assim, tá, gente? Que eu faço o cálculo de vocês, então eu uso o teste, mas depois eu dou uma olhada no cenário geral para ver se eu identifico alguma variação aí. É isso, valeu!